A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, quero aqui compartilhar uma palavra da parte de Deus, que está no livro de Atos, capítulo 19, versículo de 11, 12 e 13, que diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e fugiam deles. As enfermidades e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Cefa, judeus, principais dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, e asseorando-se de 2, pôde mais do que de tal maneira que nus e ferido fugiram daquela casa. Essa palavra estou aqui meditando nesta manhã, muito me chamou a atenção, porque nós vamos ver Paulo na sua terceira viagem missionária. Ele vai pregar o Evangelho em Éfeso. E Paulo, ele vai pregar contra alguns costumes que existia naquela cidade. Uma cidade idólatra, uma cidade onde adoravam a deusa Diana, que chamava a deusa dos Efésios. E Paulo, ele vai pregar e vai dizer que o povo deveria se converter ao Deus vivo, e muitos vão crer, outros, porém, não vão aceitar a mensagem de Paulo. E a Bíblia diz que Paulo, ele vai ficar ali no espaço de 2 anos, e muitos que ouviram a palavra de Deus, tanto judeus quanto os gregos, vão se converter ao Senhor. E a Bíblia diz que pela mão de Paulo, Deus fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os seus lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam, e os espíritos malignos saíam. Era algo sobrenatural que estava acontecendo. E isso vai chamar a atenção de algumas pessoas que estão vendo o que Deus está fazendo através de Paulo. E ao ver isso, alguns exorcistas judeus ambulantes, eles vão tentar fazer a mesma coisa que Paulo estava fazendo. Eles vão tentar invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: Esconjuro-te por Jesus, a quem Paulo prega. O que me chama a atenção é que esses homens, eles querem fazer o que Paulo estava fazendo, mas eles não tinham autoridade da parte de Deus para fazer o que Paulo fazia. Porque você querer fazer uma coisa, você querer fazer é uma coisa. Você ter condição de fazer é outra. O que eles viram era algo que não era de Paulo, era de Deus que estava sobre a vida de Paulo. A autoridade, a unção, a graça, a virtude, o poder não era de Paulo, era de Deus. Pois a Bíblia diz
que nenhum poder pode nos ser dado se nós não recebermos do céu. E esses homens agora vão querer fazer o que Paulo está fazendo. Esses homens vão querer agir como Paulo estava agindo. Mas Paulo estava debaixo de uma autoridade espiritual. Paulo estava em comunhão com Deus. Paulo estava vivendo verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Porque às vezes as pessoas querem fazer a obra de Deus, mas querem fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. E a obra de Deus não é feita de qualquer maneira. A obra de Deus precisa ser feita com zelo, com amor, com dedicação. Nós primeiro temos que ter relacionamento com Deus. Nós precisamos ter comunhão com Deus. Nós precisamos verdadeiramente ter uma vida com Deus. E esses homens, eles vão querer fazer algo que não estavam vivendo. É o que hoje nós temos vivenciado. E Paulo vai falar isso em Coríntios 9, 27. Paulo vai dizer assim, antes subjugo meu corpo e trago a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha estar reprovado. Então nós precisamos nos sujeitar à vontade de Deus, nos colocar à servidão de Deus, para que quando nós pregarmos o Evangelho, nós não venhamos ser condenados. Por isso Jesus disse que muitos naquele dia me dirão, Senhor, no teu nome expulsei demônio, falei novas línguas, coloquei a mão sobre os enfermos, eles foram curados. Senhor, no teu nome fizemos muitas maravilhas. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. Aqueles homens exorcistas, judeus, ambulantes, eles tentavam invocar o nome do Senhor sobre as pessoas que tinham espíritos malignos. E a Bíblia diz que ele vai dizer, conjuro-te por Jesus a quem Paulo prega. E quem fazia isso eram os filhos de Seva, judeu principais dos sacerdotes. E respondendo, porém, o espírito maligno, olha o que o espírito maligno vai dizer. Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sou? O diabo conhece quem é Jesus. O diabo conhece quem é você. O diabo sabe quem somos nós. Se temos verdadeiramente uma vida com Deus, se estamos verdadeiramente debaixo de uma obediência e de uma autoridade do céu. Por isso, meu amigo, cuidado com a tua vida espiritual. Zele pela tua vida espiritual. Ande com a tua vida espiritual debaixo da obediência de Deus. Porque o diabo ele vai dizer, eu sei quem é Jesus. Que o diabo sabe quem é Jesus. Que ele é Senhor. Que ele está assentado à destra de Deus. E que tem todo o poder sobre ele. E ele vai dizer também, bem sei quem é Paulo. O diabo sabia a vida que Paulo levava de obediência, de renúncia, de sujeição a Deus. E o diabo vai dizer, mas vós, quem sois? E a Bíblia diz que o demônio saltou sobre 2 dele, que pôde mais do que os 2 juntos. E ali foram envergonhados, saíram rasgados, nu, e apanharam, porque acharam que por fazer as coisas no nome de Jesus, eles estavam em condição de pregar, de expulsar demônio. Por isso, meu amigo, aqui fica uma reflexão para a minha vida e para a tua vida. O mundo espiritual é muito